primeiro ponto é essa base emocional. Eu preciso entender que não é uma emoção, mas é causado por um trauma emocional. Olha que diferença. A ansiedade do seu paciente, ela foi causada sim por um trauma emocional. Ele vivenciou um episódio que fez com que, em alto estresse, ele experimentasse uma sensação física e que ele ficasse retido naquele evento. Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Vamos pensar aqui na Joaninha. Gente, apresento para vocês que estão nessa jornada. Essa é a Joaninha. Ela representa o nosso paciente. Então vamos pensar, a Joaninha, no momento em que ela está normal, no dia a dia dela, está vivenciando aqui um dia. Vamos pensar que ela está dirigindo um carro. Vamos colocar a Joaninha aqui sentada, dirigindo um carro, tá? Tá aqui andando com o carro. Ela tirou a carta recentemente. E aí, enquanto ela está andando com o carro, vem um carro e faz uma manobra na frente da Joaninha e bate no carro dela. O coração dela, naquele momento, acelera, os olhos dela regalam, ela fica em crise, porque naquele momento ela sentiu que ela podia perder a vida e que poderia colocar a vida da outra pessoa em risco. Naquele momento, o cérebro da Joaninha guardou todas as informações daquele evento. Isso é o que nós chamamos de um evento trauma. Então, esse evento trauma, ele ficou guardado como uma âncora de imagem, uma coisa pequenininha. Essa coisa pequenininha faz com que todas as vezes que ela passe por uma situação similar ou parecida, seja acionado um sistema de alerta. Tá vendo a bolinha vermelha aqui? Não é aqui que é acionado, é na nossa amígdala cortical, que fica mais ou menos aqui do ladinho da nossa cabeça. Então, quando ela passa por uma situação semelhante, ela tem essa amígdala cortical inflamada e começa a ativar o sistema de alerta, disparando noradrenalina para o corpo. O que isso significa? Vamos imaginar que a Joaninha, 4 dias depois, precisava ir de carro até o hospital, porque não tinha quem levasse ela para ver a lesão que ela causou no ombro, ou a lesão que ela causou no joelho, por conta do acidente. Ela tem que entrar no carro. Só que quando ela pensa em entrar no carro, o coração dela já começa... Ela já começa a transpirar frio, ela já começa a ficar preocupada, ela diz, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, eu não estou me sentindo bem, é melhor eu não ir. Em alguns casos, ela pode sentir uma tontura, uma sensação de desmaio. E por que tudo isso aconteceu naquele momento? Porque o cérebro dela, da Joaninha, acabou de acionar um sistema de alerta porque está novamente vivendo o evento. Aí você vai dizer, mas ela não está vivendo o evento. Pois não, mas o cérebro dela não entende se ela está vivendo ou não. O cérebro dela guardou a imagem de que estar no volante de um carro é perigoso. E só dela sentar e tocar no volante, aquilo foi acionado novamente e ela começa a passar mal. Então, quando nós temos um paciente entrando em crise de ansiedade, nós precisamos conseguir compreender que existiu uma âncora de imagem que foi aberta por um trauma emocional. Essa é a base emocional. A ansiedade, passado por um trauma emocional, esse paciente guardou uma memória. Essa memória que a gente chama de âncora de imagem, quando novamente eu tenho contato com alguma dessas coisas, imagina, ela poderia ser com o volante, poderia ser com o som da música que ela estava ouvindo quando ela estava dirigindo, poderia ser por estar andando, quando ela começasse a dirigir o carro e passasse pela mesma rua, isso ser acionado, poderia ser por inúmeros fatores que estão relacionados à forma que o cérebro dela guardou essa imagem. Então, a nossa missão como terapeuta é conseguir identificar qual é o tipo de trauma que o nosso paciente vivenciou e que colocou ela em crise de ansiedade. Por isso eu falo sobre a base emocional da ansiedade. E a base emocional está relacionada com o trauma, com o processo vivenciado. E às vezes o seu paciente, ele vai ter facilidade de falar sobre as coisas que ele vivenciou, mas normalmente pode ser que ele não lembre do que aconteceu. Ele só lembra que ele está vivenciando a ansiedade há cerca de 10, 15, 20 anos. Ele só lembra que ele tem ansiedade nos últimos 6 anos e que isso começou quando ele estava na faculdade, mas ele não lembra o evento associado. E isso a gente vai então para o nosso ponto 2. Você, terapeuta, tem que saber diagnosticar o que fez com que o seu paciente entrasse em ansiedade, o que fez com que o seu paciente começasse a chegar na ansiedade dessa forma. E nós temos formas de rastrear essas âncoras de imagem, e nós temos formas de rastrear
os processos emocionais que ficaram guardados no corpo. Sim, porque no ponto 2 do diagnóstico, nós vamos também conseguir compreender que a ansiedade não é só na nossa cabecinha. Nós temos as alterações provocadas pela ansiedade e as reações provocadas pela ansiedade. A reação é aquilo que o seu paciente vivencia no momento do conflito. E todas as vezes que ele volta a viver, essas reações acontecem. Aí nós temos o processo que muitos de vocês conhecem como um processo de sobrevivência de luta ou fuga. Ou seja, a partir do momento em que eu entendo que eu estou no estado de alerta, o meu coração vai acelerar porque ele precisa bombear sangue mais rápido para que eu tenha o meu corpo mais quente e que eu possa me mexer mais rápido. Se eu precisar correr e se o meu corpo estiver quente, eu consigo chegar mais longe. Pense em você, andando no dia a dia, ter que dar uma corrida sem ter se aquecido. Pode lesionar algum membro, não é? Pode ser difícil. Mas se você, por outro lado, tiver que correr, certo? Com o corpo aquecido, você vai muito mais longe e a chance de você se lesionar é menor. Logo, se o nosso cérebro o tempo todo está tentando fazer com que a gente sobreviva com menos danos, ele vai precisar que você esteja aquecida. Rasa exceção. Se você está num processo de luta e o seu cérebro reconhece que você precisa lutar contra aquela ameaça, você vai sentir o seu corpo aquecer. Mas se você estiver num processo de fuga, ele vai esfriar o seu corpo. Por isso que tem pessoas que acabam desmaiando, passando mal, parando a digestão. Por quê? Porque se você tiver com o corpo quente, antigamente, na época dos primatas, que é da onde a gente vem, o nosso cérebro reptiliano, né, tem essa origem, antigamente, nós estávamos a lidar com animais. E se nós tivermos o nosso corpo quente, os animais, o sistema sensorial dos animais, percebem o calor. Então, nos encontram mesmo que estejamos escondidos. Logo, se nós estamos num processo de fuga e precisamos nos esconder, o nosso corpo vai esfriar. Então, esses dois pontos, eles são extremamente essenciais para a gente conseguir compreender e diagnosticar o nosso paciente. Perceber se ele está num conflito que ele precisa lutar contra ou se ele está em processo de fuga. Se ele estiver em processo de fuga, ele está mais próximo de um processo depressivo. Se ele estiver num processo de luta, ele está mais próximo de ataques de pânico. Ok? Entenderam essas duas partes? Ficou claro para vocês?